Oi, boa noite, lanterneiros, tudo bem? Vocês estão me escutando eu bem aí? Me falem aí um hello nos comentários. Retomamos nossas lives todas as segundas-feiras e quintas-feiras, às 20 horas, falando sobre a ambliopia. E hoje eu vou falar sobre os mitos de ambliopia. Vamos começar a comentar sobre esses mitos. E aí eu falo sobre os mitos hoje, comentamos algumas coisas, e a partir daí a gente começa a discutir algumas coisinhas sobre esse universo aí de mar de dúvidas, desinformações, desatualizações que vocês às vezes andam imersos, ok? Me falem aí se vocês estão me escutando, se está tudo bem o áudio, para nós começarmos a nossa aula. Vamos lá. Então, eu já vou falar hoje sobre os principais mitos. São vários mitos, tá? Vão ser vários mitos que a gente vai falar. Hoje eu não vou me aprofundar tanto, porque a gente vai ter uma série de lives aí pela frente, pela vida toda, para a gente falar. Segunda e quinta-feira, às 20 horas. Então eu vou falar. Me fala aí se você tem alguma dúvida sobre a ambliopia, já deixa aí no comentário, porque eu respondo no final, de repente não dá tempo de responder, né? Então já fala aí, já curte, já compartilha o vídeo, já chama a galera para participar aí ao vivo da nossa aula. E me fala aí se você tem alguma dúvida em relação à ambliopia, para a gente comentar se é um mito ou não. Quem sabe, né, que se a sua dúvida não possa ser um mito. Não é verdade? Eu vou ficar assim hoje. Tomara que eu não... Lembrando que eu não posso escrever ali, né? Então, vamos ali falar sobre alguns mitos da ambliopia. Mitos. O que é um mito? É algo que todo mundo acredita que é verdadeiro, né? Mas não é. É um mito. Vamos para o primeiro mito? Eu vou falar alguns hoje. Talvez não dê tempo de falar as centenas de mitos que são compartilhadas por aí. Vamos de laranjinha. Vamos pegar aqui o mito número 1, que tá na minha cabeça aí, eu acho que é o hashtag número 1 que vocês pensam ou ouvem falar, de que a ambliopia... Eu vou começar com esse aqui que é mais legal. Tem um que é mais tradicional, mas eu vou por esse aqui. Ambliopia é a mesma coisa que baixa visão. Esse, na verdade, não é um mito, né? Isso é uma confusão, na verdade. Isso é uma confusão que muita gente faz. Pesado. Pesado, porque muita gente confunde isso num nível que vocês não sabem a complicação que isso dá. Tá? Já falei diversas vezes, eu vou falar até quando não escutar mais. Eu vou ser persistente. Tanto fala. Sabe assim, tanto que a água bate, que a pedra fura, eu vou falar tanto, até que um dia o mundo entenda de que isso aqui é uma baixa de acuidade visual. E isso aqui é uma baixa visão. Eu não sei o que é visão. Deveria ter assistido minha live com a professora Soninha, né? Que visão envolvido lá.
acuidade visual, acuidade cromática, acuidade de sensibilidade ao contraste, acuidade estereoscópica. Visão é tudo. A ambliopia é só isso aqui, ó. Isso aqui, essa baixa de acuidade visual, vai nas definições. Procura as definições. Vá nas definições. A baixa de acuidade visual sem causa orgânica, ou seja, não existe uma patologia causando a baixa da acuidade visual. Ela pode estar obstruindo a entrada de luz, no caso de uma catarata congênita, de uma blefaroptose, mas ela não causa uma baixa visão. Ela causa uma baixa acuidade visual, mas aqui a gente não tem causa orgânica, não tem patologia. Beleza? Não tem doença causando. A ambliopia não é uma doença. A ambliopia é uma anomalia sensório-motora. É um problema lá no tio cérebrozinho. Já a baixa visão é causada, a baixa visão ela vai alterar acuidade visual, acuidade cromática, sensibilidade ao contraste, estereoscópica, ela vai alterar a visão. Ela tem causa orgânica. Inclusive, ela é causada por uma causa orgânica. Inclusive, ela é causada por uma doença, tipo retinose pigmentar, toxoplasmose congênita, certo? Glaucoma congênito, doença de Stargardt. Ela é causada por uma doença. Ela tem uma causa orgânica. Nós temos um grande muro aqui. Não é o muro de Berlim, não é o muro que separa os Estados Unidos do México, mas é um grande muro, maior que todos estes, que é um muro que separa uma grande diferença. Aí isso gera um problemaço, que vamos para o nosso segundo mito, decorrente dessa falta de conhecimento das pessoas de que a ambliopia não é baixa visão. A ambliopia é uma deficiência visual? É. A deficiência visual é uma baixa visão? É. É aqui que as pessoas que elas encontram uma interdisciplinaridade, uma coincidência e as pessoas se confundem. E até porque as pessoas escrevem muito mal. Inclusive, a Organização Mundial da Saúde tem textos bem confusos. E também no Brasil. É uma deficiência visual. Tá bom? Vamos falar do segundo mito? O segundo mito é de que a ambliopia não é uma deficiência visual. É uma deficiência visual. Assim como a baixa visão é. Só que elas têm características diferentes. Origens diferentes. Certo? E são coisas diferentes. Tá? Aqui causada por uma doença que é sem a causa orgânica. Vamos para um terceiro mito que é decorrente dessa problemática toda. Eu estou vendo hoje que a gente não vai dar tempo nem de falar os que eu pensei. A gente vai falar 3 ou 4 e tá bom. Na quinta a gente fala mais. Mas, assim, decorrente desse mito, vamos falar aqui de algo, tá? É algo que... Vou manter aqui. Vamos trabalhar na palavra tratamento. Tratamento significa você ter um problema e você ter a possibilidade de eliminar esse problema. Acabou. Quando você tem uma lesão, por exemplo, né, que vai lá e destrói um tecido, seja cerebral, muitas vezes esse tecido não vai ser regenerado. Na pele pode até ser regenerado, né? Só que leva uma cicatriz. Né? Então você vai falar que curou? Pode sim, você pode até falar que curou, mas você tem lá sempre
uma cicatriz, você tem algo que prova que você já teve, que você não passou inclume, comparando com uma pessoa que tem o mesmo tecido que nunca teve uma lesão. É importante dizer que tratamento, a gente fala em cura, tá? Então, a gente não fala em tratamento para baixa visão ou tratamento para ambliopia, tá? A gente na ambliopia, deixa eu apagar aqui para sobrar espaço, a gente está falando dos mitos, né? Para quem está chegando agora, eu estou no terceiro mito. A gente vai fazer na ambliopia, a gente fazia a reabilitação. Guarda essa informação. Mas de uns tempos para cá, a gente percebe que com a neuroplasticidade, a gente, na verdade, tem que fazer uma neuroreabilitação. Porque a gente percebe que tudo na ambliopia acontece lá no cérebro. Então, a gente tem que fazer uma neuroreabilitação e não uma reabilitação. Tudo bom? Na baixa visão, como essas doenças de causa orgânicas, elas acontecem congênitas ao nascimento, elas atrapalham o desenvolvimento visual dessa criança. A ambliopia também, tá? Atrapalha o desenvolvimento, só que ela não é causada por uma causa orgânica, ela não tem doença, tá? E ela vai afetar mais a função visual do que a habilidade visofuncional, que estão envolvidas com desenvolvimento visual. Se eu tenho um problema de habilidade visofuncional, de má desenvolvimento visual, eu preciso trabalhar a estimulação visual. Aí eu trabalho essa estimulação visual até os 6 anos, não conseguindo trabalhar todas as habilidades visofuncionais, ou não conseguindo, ainda, e aqui também às vezes pode ter problemas de função visual, quer dizer, quase sempre vai ter também as duas coisas juntas, uma coisa está ligada à outra. Aí eu trabalho, termino de arrumar a casa, termino de arrumar aqui as habilidades visofuncionais, até mais ou menos os 6 anos, que é o tempo que demora o desenvolvimento visual. Terminou isso aqui, falta eu trabalhar agora as funções visuais, aí sim eu vou trabalhar na reabilitação. Se esse paciente é neurológico, eu vou trabalhar na neuroreabilitação, tá bom? Então, assim, são mundos diferentes. Abre outro muro aqui. Quando eu tenho paciente com baixa visão, é diferente de baixa acuidade visual, já falamos. Então, a ambliopia, ela não pode ser tratada, como vocês dizem, na estimulação visual. Porque na estimulação visual você não reabilita, muito menos neuroreabilita a ambliopia. O que você pode, talvez, fazer é melhorar as habilidades funcionais. Caso vossas senhorias não saibam, se vocês tentarem fazer a reabilitação, porque na ambliopia só tem a necessidade ou possibilidade, e o que ela precisa é de reabilitação e não de estimulação, o que você pode gerar é problemas na correspondência retiniana, que é uma coisinha da ortóptica, da reabilitação visual motora, para a gente conversar em outros momentos. Você vai gerar problemas como uma correspondência retiniana anômala, que pode ser harmônica e inarmônica. E eu pego bastante pacientes inarmônicos por conta de ter sido tentado. Olha a palavra, tentado ser reabilitado através da estimulação visual. Para vocês isso não parece nada estranho, né? Tentar reabilitar através de algo que estimula. Vocês nunca param para pensar nisso? Da atrocidade gramatical que vocês estão fazendo? Da lógica gramatical que existe no que eu estou falando? Não é eu não, gente, é o mundo todo. Só o Brasil tem essa visão. Vai lá para o mundo estudar. Entendeu? Se você pesquisar no Google só a palavra estimulação, vai para Aurélio, para o Reis, e vai pesquisar só a palavra reabilitação, elas são diferentes. Isso aqui está relacionado ao desenvolvimento. Isso aqui está relacionado à recuperação de uma habilidade que já existiu. Ou seja, não estou em desenvolvimento. Eu desenvolvi, eu tive um problema no desenvolvimento, aí aconteceu alguma coisa, não desenvolveu, aí agora eu preciso voltar lá para tentar ajudar a recuperar, a tampar algum buraco que não conseguiu no desenvolvimento. Isso é reabilitar. Estimular, eu estou no desenvolvimento.
Estou no momento do desenvolvimento. Eu posso ajudar ali, está acontecendo naquele momento, naquela hora, está ali. Eu não preciso reabilitar, está acontecendo ali naquele momento. Está se desenvolvendo. A ambliopia, ela não está relacionada ao desenvolvimento somente, ela está relacionada a algo que já se perdeu lá no cérebro. Então, ela precisa ser reabilitada e não estimulada. Porque você não está estimulando a acuidade visual. E aí, quando você pensa, outra coisa que acontece além da CRA e harmônica e inarmônica, que é assunto para outras aulas, o grande problema aqui é que você reabilita, olha a palavra, através da estimulação. Ou você estimula tentando reabilitar. Quando eu pego uma pessoa fazendo reabilitação, fazendo, sei lá o que ela está fazendo, ela não está fazendo nada, na verdade. Quando ela pega uma pessoa lá na ambliopia, que está na estimulação visual, eu falo, o que você está fazendo com a pessoa aí com ambliope, na sua estimulação visual? Eu estou estimulando a visão dele, mas ele precisa ser reabilitado. Aí a pessoa põe minha cara com uma cara de paisagem, para não falar outra cara, né? Para não falar outra cara, né? Porque, tipo, é essa cara que fazem. E profissionais que estudam isso na faculdade. Cadê o Google? Cadê o Roais? Cadê o Aurélio? Gente, a gente tem que saber a etimologia das palavras. Existe um dicionário da origem das palavras. Isso não é para enfeitar. Quando você começa assim, ó, no livro, qualquer livro, é assim, ó, ambliopia, amblio, vem do grego, ops, sabe? Aquilo lá é para você entender o que está acontecendo, de onde eu estou vindo, de onde vem, quem sou eu, de onde vem ser ou não ser, eis a questão. Entendeu? Então hoje não dá para a gente trabalhar mais mitos, a gente já pegou um mito só, que era a diferença entre ambliopia e baixa visão, a gente já surtou, já morreu, porque a gente já viu que tem muita coisa para ser definida, tá bom? Se você confunde ambliopia com baixa visão, reveja seus conceitos. Se você tem um filho que tem ambliopia e está fazendo estimulação visual, grita por socorro. Nós estamos aqui para te ajudar. Grita por socorro. Entendeu? Porque o profissional não sabe o que ele está fazendo. Não sabe. Né? Eu tenho coragem aqui de falar. Ninguém tem coragem de falar. Essa é a real. Porque as pessoas não sabem. Elas não têm nem como é que ele tem coragem. Elas não têm o conhecimento. Né? Aí você fala assim, nossa, professor, não tenho conhecimento, está lá estimulando o meu filho. Não tenho conhecimento, está estimulando seu filho, porque ele não deveria fazer estimulação visual na ambliopia, deveria fazer reabilitação. Por isso que lá fora, aqui não, aqui já era. Aqui já colocou no buraco negro, entendeu? E não vem com essa história de que, tipo, e não sei o quê. Aqui não é nem política, aqui é lixo, né? Aqui é lixo, né? Tipo, é outra vibe. Porque, tipo, isso daí não adianta falar. Porque lá fora existe uma profissão, por exemplo. Aqui nem vamos falar disso, né? Porque faz 20 anos que a gente não ouve mais falar. Fizeram algumas pós-graduação aí que, pelo amor, né? Até macaco treinado aprende. Lá fora existe formações de ortóptica que só trabalham para o ortoptista praticamente ele fala de visão binocular e ambliopia. O mundo dele é isso: visão binocular e ambliopia. Poucos trabalham com estimulação visual, poucos querem ir para essa área, porque o foco deles é a visão binocular e a ambliopia. Tá bom? Então, assim, sim, está na hora de acordar. Eu já falo isso há quanto tempo? Desde que eu dou aula, desde 2001, que eu já falo sobre isso, né? Mas agora a gente tem esse canal aí que fala com um monte de gente, né? Internet. E chega, né? As pessoas, se elas pesquisarem inglês, elas vão ver que ninguém fica lá num livro de estimulação visual grego, árabe, hebraico, alemão, francês, espanhol, inglês, falando sobre ambliopia num livro de estimulação visual. Muito menos no instituto, muito menos numa clínica. Isso só acontece aonde? No lixo. Não é nem Brasil, é lixo. Para mim isso é lixo. Isso é falta de respeito com as pessoas. Por isso que esses pacientes chegam, melhora a visão, mas ganham estrabismo, ganham uma visão binocular toda ferrada, né? Porque foi feita uma técnica nas coxas. Aqui a gente ganhou essa expressão, você sabe, né? Na histórica, feito nas coxas. Igual eram feitos lá as telhas,
né? Feita nas coxas. A reabilitação da ambliopia no Brasil é feita nas coxas. Tá? Porque muitas vezes é feita em grandes centros, tudo bom? Nas coxas, porque quem está fazendo é estimulador visual, e a estimulação visual só se faz durante o desenvolvimento visual e com casos de baixa visão, que é patológicos. Eu acho que estimulações visuais só deveriam... Para entrar na estimulação visual, o paciente teria que ter feito teria que ter um processo seletivo. Tem patologia? Tem. A patologia levou a baixa visão? Levou. Vai lá e pode entrar. Estimulação visual. Passa lá com a fulaninha, que é estimuladora visual. Passa com a fulanona, que é estimuladora visual. Passa com a fulana, que é estimuladora visual. Não tem estimulação, não tem patologia, tem uma baixa de acuidade visual, é a ambliopia. Passa com a ciclana, passa com a ciclanona, passa com a ciclaninha, que é da reabilitação visual. É outra sala, é outro universo, é outra tipo de estímulo, são outros tipos de estímulo. Eu tenho um programa dentro do Instituto, que é pago por mês, que é o Training Club, onde eu ensino mais de 2.000 técnicas de terapia visual, tá? E lá eu não falo de estimulação visual, eu só falo de terapias visuais do universo fora da estimulação visual. Na estimulação visual, a gente fala no universo do curso de estimulação visual, que é lá com a professora Suelen Polatti. É lá que vai falar todo o universo da estimulação visual. Beleza? Quinta-feira, às 20 horas, estamos aqui de volta. Se você tem dúvida, deixa lá na caixinha que eu abri lá no meu Instagram. Ou era para vocês terem deixado aqui, mas aí não vai dar tempo porque vocês não colocaram. Ficaram assustados, né? Toma um Rivotril para dormir. Porque se você está fazendo ambliopia na estimulação visual, meu Deus, o que você está fazendo da sua vida? Pior não é a sua vida, né? Pior é a vida das outras pessoas. Tá? Refleitam, vão pesquisar, vão lá ver o que eu tô falando, que não é mentira. Já falo isso há muito tempo. Beijos, vejo vocês, lanterneiros, levando luz aí ao mundo, saindo dessa escuridão